Você já se perguntou como a imagem de Jesus que temos hoje foi moldada? Imagine descobrir que um homem, que nunca conheceu Jesus pessoalmente, descreveu-o com tanta precisão que sua visão se tornou a base do cristianismo. Incrível, não é? Esse homem é o apóstolo Paulo, e ele desempenhou um papel crucial na formação da imagem de Jesus que atravessou os séculos. Neste vídeo, vamos explorar como Paulo, através de suas cartas e ensinamentos, conseguiu essa façanha impressionante. Como alguém pode influenciar tão profundamente nossa compreensão de uma figura tão central na história? E o que exatamente ele disse sobre Jesus que foi tão impactante? Prepare-se para uma viagem fascinante pela história e pela teologia que vai mudar sua perspectiva sobre a fé cristã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos descobrir mais sobre essa incrível história. As cartas de Paulo são alguns dos documentos mais antigos do Novo Testamento, escritas entre 50 e 60 depois de Cristo, e são uma fonte crucial para compreendermos a visão de Jesus e a teologia cristã emergente. Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, era um fervoroso fariseu que perseguia os cristãos até que teve uma visão dramática de Cristo ressuscitado a caminho de Damasco, transformando-se em um dos maiores missionários do cristianismo. Mesmo sem ter conhecido Jesus pessoalmente durante seu ministério terrestre, Paulo tornou-se um dos mais influentes apóstolos, disseminando o evangelho por todo o Império Romano através de suas viagens missionárias e correspondências. Nas suas cartas, Paulo apresenta uma descrição rica e multifacetada de Jesus. Ele o chama de Filho de Deus e Salvador, cujas morte e ressurreição trazem a salvação para toda a humanidade. Esta visão é expressa com uma paixão e clareza que são difíceis de ignorar. Por exemplo, na carta para os Romanos, Paulo fala sobre a justificação pela fé em Jesus, enfatizando que é através de Cristo que os pecadores podem ser reconciliados com Deus. Ele argumenta que Jesus é o novo Adão, cuja obediência e sacrifício redentor anulam a desobediência do primeiro Adão, trazendo vida e esperança para todos. Além disso, nas cartas para os Coríntios, Paulo destaca a importância da ressurreição de Jesus, não apenas como um evento histórico, mas como o fundamento da fé cristã. Ele afirma que, se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé cristã seria em vão. Essa ênfase na ressurreição como a vitória final sobre o pecado e a morte oferece uma esperança poderosa e uma promessa de vida eterna para os crentes. Paulo também escreve sobre a natureza de Jesus como um mediador entre Deus e a humanidade. Em suas cartas para os Gálatas e para os Efésios, ele descreve como Jesus, através de sua morte na cruz, quebrou as barreiras entre judeus e gentios, unindo todos em um só corpo em Cristo. A clareza e a profundidade com que Paulo descreve Jesus foram fundamentais para a propagação do cristianismo. Suas cartas não são apenas instruções teológicas, mas também cartas pastorais cheias de conselhos práticos sobre como viver uma vida cristã. Ele aborda questões éticas, litúrgicas e comunitárias, sempre centrando sua argumentação na vida e nos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, em suas instruções sobre o comportamento moral e ético, Paulo frequentemente invoca o exemplo de Cristo, encorajando os crentes a seguir os passos de Jesus em amor, humildade e serviço. As cartas de Paulo, portanto, não apenas descrevem Jesus de uma maneira teologicamente rica, mas também moldam a vida prática dos primeiros cristãos. Elas foram lidas, copiadas e compartilhadas amplamente entre as comunidades cristãs, influenciando decisivamente a formação da doutrina e prática cristã. A autoridade de Paulo como apóstolo e sua habilidade em articular a fé cristã de maneira convincente e inspiradora ajudaram a consolidar a imagem de Jesus como o Filho de Deus e Salvador, uma visão que continua a ressoar até hoje. O entendimento teológico de Paulo é uma das partes mais profundas e complexas de sua contribuição ao cristianismo, oferecendo uma visão robusta de Jesus e da fé cristã. A teologia paulina é marcada pela ênfase na justificação pela fé, a união com Cristo e a redenção. Paulo via Jesus como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, apresentando-o como o Messias que trouxe a salvação não apenas para os judeus, mas a toda a humanidade. Um dos pilares de sua teologia é a justificação pela fé.
Para Paulo, a salvação não podia ser alcançada através das obras da lei, mas apenas através da fé em Jesus Cristo. Em sua carta para os Romanos, ele argumenta que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso estabeleceu um contraste claro com a ideia judaica tradicional de que a observância da lei era o caminho para a justiça. Outro aspecto central do entendimento teológico de Paulo é a ideia de união com Cristo. Ele descreve os crentes como estando em Cristo, uma expressão que aparece repetidamente em suas cartas. Essa união significa que os cristãos participam na morte e ressurreição de Jesus. Paulo explica que, através do batismo, os crentes morrem para o pecado e são ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Esse conceito é poderosamente articulado na carta para os Gálatas, onde Paulo afirma: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso não só enfatiza a transformação pessoal que ocorre na vida dos crentes, mas também a intimidade da relação entre Jesus e seus seguidores. A redenção é outro tema crucial na teologia de Paulo. Ele descreve Jesus como aquele que redime os crentes do pecado e da morte, oferecendo-lhes a vida eterna. Paulo vê a morte e ressurreição de Jesus como o evento central da história da salvação. Em sua carta para os Efésios, ele fala sobre como Deus, em Cristo, nos redimiu através de seu sangue, perdoando nossos pecados de acordo com as riquezas de sua graça. Isso demonstra a profundidade do amor e do sacrifício de Jesus, que Paulo apresenta como a base da nova aliança entre Deus e a humanidade. Paulo também desenvolve uma visão escatológica rica, acreditando que a ressurreição de Jesus inaugurou uma nova era. Ele esperava o retorno iminente de Cristo, que traria o julgamento final e a consumação do reino de Deus. Essa esperança escatológica é evidente em suas cartas para os Tessalonicenses, onde ele encoraja os crentes a viverem em expectativa vigilante, confiantes de que Cristo retornará para estabelecer sua justiça e paz. Além disso, Paulo aborda a questão da reconciliação. Ele vê Jesus como o mediador que reconcilia a humanidade com Deus. Em sua segunda carta para os Coríntios, ele escreve: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Essa visão destaca a missão reconciliadora de Jesus e o chamado dos cristãos para serem agentes de reconciliação no mundo. O entendimento teológico de Paulo é, portanto, uma combinação profunda de soteriologia, doutrina da salvação, cristologia, doutrina de Cristo, e escatologia, doutrina das últimas coisas. Suas cartas oferecem uma visão coerente e rica da fé cristã, centrada na figura de Jesus como o redentor e reconciliador da humanidade. A clareza e a profundidade de suas ideias ajudaram a moldar a doutrina cristã e continuam a influenciar teólogos e crentes ao longo dos séculos. A teologia de Paulo não só definiu a fé cristã primitiva, mas também forneceu uma base sólida sobre a qual gerações subsequentes construíram e expandiram a compreensão de Jesus e sua obra redentora. O impacto de Paulo na fé cristã é imensurável e se estende desde o primeiro século até os dias atuais. Sua influência começou com suas viagens missionárias incansáveis, que levaram o evangelho para além das fronteiras judaicas e o estabeleceram firmemente no mundo gentio. Paulo viajou extensivamente pelo Império Romano, fundando igrejas em cidades-chave como Corinto, Éfeso, Filipos e Roma. Essas comunidades cristãs iniciais formaram o núcleo do movimento cristão crescente e foram diretamente influenciadas pelos ensinamentos e cartas de Paulo. As cartas de Paulo não apenas fornecem instruções teológicas e éticas, mas também abordam questões práticas e pastorais que surgiam nas comunidades. Ele tratava de divisões internas, problemas de comportamento moral e desafios doutrinários, sempre guiando as igrejas a se manterem fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa combinação de profundidade teológica e aplicação prática ajudou a moldar a identidade e a coesão das comunidades cristãs emergentes. Paulo também desempenhou um papel crucial na formação da doutrina cristã.
Suas cartas são alguns dos textos mais antigos do Novo Testamento e têm sido fundamentais para o desenvolvimento da teologia cristã. A sua insistência na justificação pela fé, a importância da ressurreição de Jesus e a visão de Cristo como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento estabeleceram os alicerces sobre os quais a teologia cristã foi construída. Sua abordagem inclusiva, que acolhia tanto judeus quanto gentios, ajudou a expandir o cristianismo além de suas raízes judaicas e a transformá-lo em uma religião universal. O impacto de Paulo também é evidente nos concílios ecumênicos da Igreja primitiva, como o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., onde muitos de seus ensinamentos foram fundamentais para a formulação dos credos cristãos. Suas cartas foram amplamente citadas e usadas como base para definir a ortodoxia cristã, especialmente em questões relacionadas à divindade de Jesus e à Trindade. Isso mostra como as suas ideias não só moldaram a fé e a prática das comunidades locais, mas também influenciaram decisivamente a doutrina cristã oficial. Além de seu impacto teológico e doutrinário, Paulo também deixou uma marca indelével na espiritualidade cristã. Suas reflexões sobre a vida no Espírito, a santificação e a união com Cristo ofereceram uma visão profunda e pessoal da vida cristã. Ele encorajou os crentes a viverem de acordo com os frutos do Espírito, a buscarem uma vida de oração e a manterem uma relação íntima com Deus através de Jesus Cristo. Sua própria vida, marcada por sofrimentos, perseguições e um zelo incansável pelo Evangelho, tornou-se um exemplo de dedicação e fé que inspirou incontáveis cristãos ao longo dos séculos. Paulo também é responsável por uma parte significativa da expansão inicial do cristianismo. Ao levar o Evangelho para as principais cidades do Império Romano, ele plantou sementes que cresceriam e se espalhariam por todo o mundo conhecido. As igrejas que ele fundou tornaram-se centros de evangelização e crescimento espiritual, ajudando a disseminar a fé cristã para novas regiões e culturas. A influência de Paulo é igualmente sentida na maneira como ele moldou a ética cristã. Suas cartas contêm orientações detalhadas sobre como os cristãos devem viver, incluindo instruções sobre o amor ao próximo, a importância da unidade na comunidade e a necessidade de uma moralidade pessoal elevada. Ele abordou questões sociais e culturais de seu tempo, oferecendo uma visão ética que transcendia as normas contemporâneas e se baseava nos ensinamentos de Jesus. Finalmente, o impacto de Paulo na fé cristã pode ser visto na forma como suas cartas continuam a ser estudadas, interpretadas e aplicadas hoje. Elas são parte integral do Novo Testamento e são lidas e veneradas por cristãos de todas as denominações. Sua influência atravessa fronteiras culturais e temporais, oferecendo uma visão teológica e espiritual que continua a inspirar e guiar milhões de crentes ao redor do mundo. A profundidade e a clareza de sua teologia, combinadas com sua paixão e compromisso com o Evangelho, fazem de Paulo uma figura central e duradoura na história do cristianismo. Depois de tudo o que exploramos, fica claro que o apóstolo Paulo teve uma influência gigantesca na forma como entendemos Jesus hoje. Desde suas cartas impactantes até sua teologia detalhada, Paulo não apenas descreveu Jesus perfeitamente, mas também moldou a fé cristã de uma maneira profunda e duradoura. Não é fascinante pensar que as palavras de um homem de mais de 2000 anos atrás ainda ressoam tão fortemente hoje? E isso nos leva a pensar: quantas outras histórias e influências estão esperando para serem descobertas? Não perca os próximos vídeos onde continuaremos a explorar o impacto dos primeiros cristãos e como suas visões moldaram o mundo que conhecemos. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada histórica e teológica. E claro, dê uma olhada na nossa playlist para mais vídeos intrigantes como este. Até a próxima!